Estamos hoje aqui com um novo projetor. Esse aqui é o modelo Z1 que promete um ótimo custo-benefício, mas será que ele consegue cumprir com esse objetivo? Nesse vídeo eu vou passar as minhas impressões com ele e também vou passar algumas imagens comparativas com outros projetores concorrentes ligados lado a lado para a gente ver melhor como ele se saiu. E o que eu já posso adiantar para vocês é que tem algumas coisinhas aqui que eu achei que deveria ser um pouco melhor. Então eu recomendaria vocês assistirem o vídeo até o final para saber tudo sobre esse projetor. Mas antes de continuar o vídeo, só queria aproveitar para pedir o seu like e a sua inscrição aqui no canal, além de avisar que a gente vai deixar o link da loja que está vendendo o Z1 aqui na descrição do vídeo. Mas se não forem comprar um projetor ainda, fica o meu convite para conhecer o nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp e também no Telegram, porque sempre que aparecem boas ofertas de projetores ou de outros produtos interessantes, a gente sempre avisa vocês por lá. O link do grupo vai estar na descrição e não tem custos para acessar. Partindo para as minhas impressões com ele em funcionamento, eu já queria começar falando sobre o que mais me chamou a atenção positivamente, que foi o seu som bem potente. O som dele é mais alto do que costumamos encontrar em projetores dessa faixa de preço. E isso já é uma coisa bem interessante, porque muitas vezes nós vamos querer ligar o projetor e já começar a assistir, e não vamos querer ficar ali precisando conectar uma caixinha de som externa e tudo mais. Mas é claro, se você quiser, dá para melhorar ainda mais o som conectando algum dispositivo externo, via cabo P2 ou conexão sem fio via Bluetooth. Eu vou passar para vocês agora alguns sons do projetor em funcionamento para vocês conseguirem reparar como o som dele é bom. Tem alguma coisa pendurada? Num dos tanques, talvez? Não. Quer dizer, da minha vida. Presente. Agora falando sobre a qualidade de imagem, foi aqui que eu mais fiquei em dúvida com esse aparelho. Repara só nessas imagens que eu estou passando para vocês, qual vocês preferem? As imagens que estão passando na esquerda ou na direita? E se eu dizer agora que isso é uma montagem e as duas imagens são exatamente do mesmo projetor? O que acontece é que a calibração que vem de fábrica aqui no Z1 não é tão boa, pelo menos ao meu ver. O que eu precisei fazer para transformar a imagem da esquerda na imagem da direita foi lá no menu do projetor, diminuir um pouco o brilho, aumentar um pouquinho o nível de contraste, além de ajustar um pouco a saturação para baixo. Daria ainda para a gente fazer alguns outros ajustes, mas eu achei que só com esses 3 ajustes rápidos o resultado já melhorava bastante, porque diminuía o esbranquiçado na imagem original e consequentemente deixava a imagem mais contrastada. Agora, se você não gosta muito de ficar mexendo nesses menus, é possível colocar em outro modo de imagem pré-definido no sistema, como o modo filme ou o modo game, que já melhorava bastante o resultado. Em relação às cores que o projetor consegue nos entregar com essa minha calibração, eu achei que o resultado já ficava bom, especialmente para quem gosta de cores mais intensas, que são mais vivas e às vezes até meio exageradas. Para ficar mais fácil de mostrar para vocês as cores que ele consegue nos entregar, eu peguei um projetor com faixa de preço parecido, que é o Blitzwolf V6, e liguei ao lado dele. Vendo os resultados dessa comparação, eu tive uma grande preferência pelas cores do Z1 calibrado. As cores pareciam que ficavam mais realistas com ele, enquanto no V6 ficava muito mais esverdeado. Outro teste que eu fiz foi com o Trandio TD-A6 e nesse caso eu achei que ficou um pouco mais equilibrado. Mesmo assim, com a imagem ajustada, eu tinha uma leve preferência pelas imagens que o Z1 entregava na esquerda. Mas vale aqui reforçar a importância de calibrar o Z1, porque olhando na configuração original, a minha preferência seria pelo modelo da direita, porque as imagens originais têm cores menos vivas, além de entregar um nível de preto bem pior. Falando em nível de preto, mesmo calibrado, ele ainda não ficava perfeito. Originalmente ele ficava bastante esbranquiçado, o que diminuía bastante o contraste das cenas. Fazendo esse ajuste, a gente até consegue deixar os pretos mais profundos, só que em várias cenas mais escuras era comum a gente reparar que os pretos ficavam com tons meio azulados na tela, como a gente pode perceber nessas imagens comparativas com outro projetor. Outra coisa que eu considero bem importante de testarmos em um projetor é o foco, e nesse aspecto eu achei que ele conseguiu mandar muito bem, entregando um bom foco por toda a tela. Além disso, o ajuste de foco é totalmente automático, basta a gente ligar ou movimentar o projetor que ele já faz o ajuste certinho pra gente. Se preferir, também é possível fazer o ajuste manual pelo controle remoto. Usando o projetor por várias horas seguidas, eu percebi um outro ponto bem positivo do Z1, que é o seu sistema de resfriamento bem eficiente. Mesmo usando ele por muito tempo, ele não chegava a esquentar. Mesmo não sendo uma garantia, projetores que esquentam pouco têm uma certa tendência a ter uma durabilidade maior. O sistema operacional dele é o Android, e dessa forma a gente tem acesso a diversos aplicativos diretamente nele, como é o caso do próprio YouTube. Mas agora tem mais um detalhe importante.
O sistema até que funciona bem, mas não conseguimos ajustar a calibração de imagem ao assistir conteúdos via o sistema. Apenas conseguimos mexer na qualidade de imagem quando assistimos algo através de um dispositivo conectado na porta HDMI, ou seja, se você conectar um videogame, um notebook ou um stick TV, por exemplo. Eu aqui então acabei optando por não utilizar o sistema nativo dele, e sim usar ele em conjunto com o Fire TV Stick, para conseguir aproveitar o melhor da qualidade de imagem sem perder acesso aos aplicativos. Também acho legal falar para vocês um pouco sobre o design dele. Eu gostei do visual dele. Mesmo sendo simples, ele consegue entregar um estilo mais diferente do que a gente está acostumado a ver na grande parte dos concorrentes. Aqui na parte de cima ficam os botões, que são touch e retroiluminados com uma luz azul, o que ajuda na navegação caso você esteja no escuro querendo assistir algo com o projetor. Mas se você preferir, também é possível a gente fazer aqui os comandos pelo controle remoto, como fazer o ajuste de foco que eu comentei, fazer a navegação do sistema pelas setinhas. Também é possível fazer alguns outros comandos básicos, como aumentar ou diminuir o volume por aqui. Caso você deseje projetar a imagem mais pro alto, ele também traz um acessório aqui para a gente conseguir parafusar na parte de baixo e assim ajustar a inclinação dele mais pro alto. Também é possível pendurar o projetor no teto, porque ele já traz uma furação para o suporte. Aqui na parte de trás ficam as conexões do Z1. Aqui nós temos cabo P2, duas USB, HDMI e também RJ45 para a internet. Além disso, temos Wi-Fi, Dual Band e Bluetooth. Antes de partir para as conclusões, só queria lembrar que aqui na descrição eu vou deixar o link da loja que está vendendo esse projetor com o melhor preço. Mas caso não vá comprar o seu projetor ainda, fica a dica para entrar no nosso grupo de ofertas exclusivo do WhatsApp Telegram, porque sempre que aparece uma oferta de um projetor ou algum outro produto interessante, nós sempre te avisamos por lá. Também queria aproveitar e pedir o seu comentário aqui, falando o que você achou desse projetor. E se tiver ele aí na sua casa, comenta o que você está achando do seu, porque isso agrega demais aqui ao nosso vídeo. Sobre o projetor Z1, vocês devem ter conseguido reparar no vídeo que ele tem pontos bem positivos, mas também tem algumas outras coisas que poderiam ser melhores. No caso desse projetor, se eu tivesse cogitando comprar ele, eu provavelmente me faria os seguintes questionamentos. Primeiro, eu vou usar ele com o sistema original ou eu vou conectar algum dispositivo externo aqui atrás? E assim que eu receber o projetor, eu estaria disposto a dar uma mexida ali nos menus ou provavelmente iria usar no modo de imagem padrão? Se você não quer ficar conectando nada nele, nem ficar mexendo em calibrações, eu te diria que talvez esse não seja a melhor opção para você. E até indicaria você dar uma olhada no canal, porque a gente já testou vários outros projetores por aqui. Agora, se você está disposto a fazer essas coisas, pode ser sim um projetor muito interessante. Ele tem um som muito potente e, sendo bem calibrado, consegue entregar uma boa imagem. Além disso, costuma aparecer em boas ofertas com cupons de desconto. Mas enfim, o vídeo seria esse. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui, deixaram seu like, seu comentário e a sua inscrição no canal. Muito obrigado e até a próxima!